Hoje eu vou te ensinar na prática a como realizar a mudança de decúbito de um paciente adulto. Então já no início desse vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, clica aqui embaixo também e vire membro aqui do canal. Pega aí o seu café ou chá porque está começando mais uma aula prática do Enfermagem Total. Fala enfermagem, como é que vocês estão? Eu sou o professor Fábio e hoje eu quero te mostrar, nessa aula prática, uma das coisas mais básicas, ou que a gente com mais recorrência realiza na prática de enfermagem e que muitas vezes acaba entrando no esquecimento. Qual que é a técnica correta para a gente fazer a mudança de decúbito de um paciente? Mudança de decúbito, já começa por aí, né? O nome, para quem está iniciando na enfermagem, que está começando na área, é estranho, decúbito não é uma palavra que a gente está acostumado, né, no nosso dia a dia. Então, decúbito é a mudança da posição do paciente. Por isso que o nome mudança de decúbito hoje em dia tem caído em desuso. Pode ser que no Brasil ainda seja muito forte, mas devo dizer que aqui no exterior, falar mudança de decúbito hoje em dia é extremamente errado, né? E eu como professor, por exemplo, aqui do curso na Alemanha, eu tenho que muitas vezes corrigir o aluno falando, olha, cuidado, é posicionamento. Você pode chamar dos outros dois jeitos aí, porém hoje em dia o cada vez tem mais sido chamado de posicionamento do paciente, certo? Então, é aquele paciente que está impossibilitado de se mover por si só, né? Seja por uma sedação, por exemplo, seja por um acidente, ou seja, por deficiências, né? Dessa pessoa, ela não pode se mover sozinha, então você precisa, enquanto enfermagem, auxiliar nessa mudança de posicionamento. Por que a gente realiza o reposicionamento ou posicionamento desse paciente? Porque nós precisamos estimular a circulação, afinal de contas, quanto mais a gente se move, mais a circulação está fluida ali no nosso corpo, podemos dizer assim, né? Não à toa, quando a gente tem um paciente, por exemplo, pós-operatório de apendicite, por exemplo, ou da região gastrointestinal, qual que é uma das principais orientações de enfermagem? Movimente-se, você tem que se movimentar. Por quê? É só através da movimentação física que o seu intestino a motilidade intestinal, ela vai estar voltando a ficar ativa também, né? Então a gente precisa ativar isso não só para a questão de motilidade intestinal, então questões de fezes e tudo mais, mas também para movimentação e circulação e principalmente, né, quando a gente pensa em movimentação, mudança de decúbito, mudança de posição do paciente, a gente está pensando em prevenir lesões por pressão. Lesão por pressão, basicamente, a gente pode tirar pela Clarice aqui, ela sempre imóvel da forma que está, a região sacra dela, né, região aqui, né, embaixo, ela está sempre em contato com a cama. Então pode abrir sim uma ferida, né? Só para você pensar ali, né? Inclusive já tem aula aqui no canal, um pouco mais antiga, devo confessar, né, sobre a escala de Braden, que é a escala de lesão por pressão, como você realiza a avaliação de uma lesão por pressão, o risco do paciente desenvolver uma lesão por pressão. Então você tem a pressão, né? Se força de cisalhamento, então suponhamos que esse travesseiro ele está assim, né? Então a cabeça está sofrendo aqui uma força de cisalhamento, né? Que é uma força contrária que repuxando a sua pele, certo? Então tudo isso leva em consideração a questão da nutrição, né? Se ela tem se alimentado bem ou não, se ela está podendo se alimentar, se ela não tem uma sonda nasogástrica, por exemplo. Além, claro, que a mudança de posicionamento ela também auxilia não apenas a circulação, tanto a parte intestinal, como o corpo inteiro por si só, né? Por exemplo, a mudança de posicionamento por uma posição mais elevada auxilia na questão pulmonar, né? Que é o que a gente até costuma dizer. Paciente que está com dificuldade respiratória levanta a cabeceira da cama. Isso é uma mudança de posicionamento do paciente. E claro, né, o paciente que só está imóvel, né? Se você já passou por alguma cirurgia, teve que ficar imóvel durante um tempo, você pode deixar aqui nos comentários aqui o seu relato, mas o paciente tem que estar confortável. É só você pensar na hora que você deita aí na sua cama à noite para poder dormir. Quantas e quantas vezes você não se movimenta até achar uma posição confortável? Tá? Imagina um paciente que não está podendo se mexer e você tem que mexer ele, certo? Então é imprescindível que você movimente esse paciente para manter ele confortável. Bom, mais uma, né, antes da gente entrar aqui realmente na parte de movimentação que vai exigir de farto corporal e tudo mais, é importante a gente pensar aqui quando
De quantas em quantas horas deve-se fazer a mudança de decúbito, né? Aquela velha e velha frase, né? Ah, mudança de decúbito a cada 2 horas. Mas será que é a cada 2 horas mesmo? Né? Não, você tem que fazer uma avaliação. Você, enquanto enfermeiro, você é responsável por fazer essa avaliação do paciente. Então você vai avaliar a tolerância desse tecido, penso, pele do paciente, a tolerância do tecido desse paciente, então como que está o turgor dessa pele, por exemplo, questão de alimentação do paciente, mobilidade desse paciente e, claro, a condição da pele, que é o principal. Então você viu uma vermelhidão, alguma coisa, você vai evitar deixar essa pele ou essa região da pele sob pressão, ou seja, né, recebendo ali a força da gravidade. Então sim, para muitos pacientes a cada 2 horas já vai ser o bastante. Mas para outros pacientes, será que não vai ter que ser a cada 1h30? A cada 1 hora? Ou para pacientes que se movimentam, auxiliam a movimentação? Será que ele por si só não pode fazer a movimentação na cama e você a cada 4, 6 horas fazer a movimentação para uma cadeira, por exemplo, tirá-lo da cama e trazê-lo para a cadeira? O pensamento é esse, né? É sua responsabilidade, enfermeiro, fazer essa avaliação e saber de quanto em quanto tempo é necessário fazer a mudança de decúbito do paciente. Vamos começar aqui então já o primeiro procedimento? Vamos começar com uma coisa bem simples, tá? Que é paciente conforme o tempo, né? Claro, aqui eu não tenho uma cama, eu tenho uma mesa, né? Que é onde a Clarice fica em cima. Então eu não consigo levantar o decúbito. Mas suponhamos que a Clarice está aqui, decúbito levantado. Com o tempo ela vai fazer o quê? Ó? Ir se arrastando, ela vai caindo, certo? Procedimento para a gente trazer esse paciente de volta para a cabeceira da cama, para cima, certo? Idealmente, movimentações, mobilizações de paciente vão ser sempre realizadas em 2 pessoas, ao menos, certo? Pacientes muito obesos, né, obesos mórbidos e assim por diante, a gente está pensando ali em 3 pessoas, possivelmente, tá? Mas, geralmente, esse procedimento seria feito em 2 pessoas, certo? Vamos lá. Você vai retirar o travesseiro desse paciente, manter a cama na posição horizontal, certo? Para facilitar esse trabalho. Há quem diga, Fabio, Trendelenburg, né? Se você não está acostumado com a nomenclatura, Trendelenburg seria uma posição mais ou menos isso, né? Onde o paciente fica com a cabeça mais baixa do que o restante do corpo. Então manter a cama assim, né? Abaixo, deixar a cama realmente inclinada dessa forma. Não é interessante pensando de paciente para paciente. Qual tipo de paciente a gente está falando, certo? Por quê? Se a gente está falando de um paciente com uma sonda nasointeral, a última coisa que eu quero é fazer esse cara ficar com a cabeça mais baixa do que o estômago dele, para ter refluxo, voltar tudo pela sonda. Então, assim, eu tenho que analisar ocasião por ocasião. É um paciente consciente, né, que não tem outros tipos de comprometimento, ele realmente só tem o problema de estar imóvel. Não tem mais nenhum outro problema, não tem pressão alta, não tem nada. Pode ser que facilite, né? Pensando na gravidade, você puxa a pessoa para baixo. Então pode fazer um pouco de sentido, mas aí avalia a sua situação. Qualquer mudança ou qualquer estresse, né, que pode ser ocasionado por esse procedimento, não realize posição horizontal. Essa é a prática mais recomendada, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu braço que está próximo à cabeça, vou passar aqui por baixo da cabeça, pegando aqui o ombro dela. Por quê? Porque a cabeça da paciente está sendo apoiada aqui pelo meu braço. Eu estou apoiando a cabeça também. Tá? Eu não estou pegando só aqui e vou puxar, porque a cabeça vai ficar, né? Lei de Newton, né? O que está em inércia tende a ficar parado. Então, vou pegar aqui minha paciente, tá? Então vou levantar a cabeça dela, vou passar aqui e vou apoiar. Minha outra mão vem aqui na região da cintura dessa paciente. E aí, se a gente está em 2, eu seguro de um lado, a colega vai segurar do outro, certo? Porém, eu estou sozinho, Fabio. É um paciente leve, eu aguento. Beleza? Então, você vai fazer o quê? Você vai passar a mão aqui até a região da cintura dessa paciente, aqui embaixo. Né? Você vai pegar aqui a parte da lombar, que é levantadinha, pum, enfiou a mão aqui embaixo. Ou você faz o quê? Você segura, aí geralmente, né, nos hospitais, você tem um transversal, que é aquele pano que está aqui
transversalmente embaixo do paciente. A Clarice não tem, inclusive é algo que eu tenho que pensar em providenciar um transversal aqui para Clarice, mas né, o paciente tem uma transversal aqui, um pano. Você pode segurar nessa região do pano aqui embaixo, tá? Na região da bacia da paciente. Então, peguei aqui, região da bacia da minha paciente. Eu vou fazer o quê? Eu vou levantar essa paciente e trazer. Esse é o movimento. Porém, vocês não conseguem ver aí, mas eu não fiz isso e fiz isso e trouxe a paciente aqui. Eu abaixo a minha perna para fazer isso, tá? Então, eu levanto a minha perna e abaixo a paciente aqui, tá? Eu não faço o movimento de tronco, de trazer a paciente aqui e encaixar ela aqui. Não. É minha perna que abaixa, o tronco vai ficar sempre travado nessa posição, eu levantei minha perna e abaixei a paciente aqui de volta, certo? Por quê? Porque é muito mais fácil fazer esse trabalho com a perna, certo? Então, peguei aqui, trouxe a paciente e abaixei, certo? Não arrastar a paciente. Por isso, indicar duas pessoas, tá? É complicado, né? Digo isso porque tudo bem que eu não sou o cara mais provido de musculatura do mundo, mas eu, um paciente adolescente, já tô lascado, né? Eu trabalho com crianças, então muitas vezes eu tenho um adolescente ali que é deficiente físico, deficiente, né? Que tá ali restrito à cama, eu sozinho tenho dificuldade de fazer esse procedimento, tá? Então, peça sempre ajuda, tá? Para levantar o paciente ali. A mudança de decúbito acaba sendo um pouco mais simples. Vamos pensar aqui na mudança para a posição lateral. Então, Clarice está aqui. Primeira coisa, sempre higienizar as mãos, esperar 30 segundos, né? Produto agir na sua mão. Vamos lá. Você vai achar em livros que está pedindo para você calçar luvas. Você precisa, você vai ter contato com alguma coisa, esse paciente urinou na cama, alguma coisa, isolamento, calce luvas. Fora isso, não precisa calçar luvas. O paciente está recebendo alimentação por sonda? Vou pausar. Abaixei grade da cama, posicionei a cama na posição horizontal, como está aqui. A colega que está desse lado vai me ajudar a trazer minha paciente um pouquinho para o meu lado aqui, certo? Porque ela está bem centralizada aqui na cama. Eu preciso que ela venha um pouquinho mais para o canto contrário do que ela vai virar. Então ela vai virar para o lado direito, eu vou trazê-la para o lado esquerdo, né? Que é o caso aqui. Então, colega, o mesmo procedimento que trazer o paciente para cima, certo? Aqui e trouxemos o paciente um pouquinho para o meu canto aqui. Com a paciente nesse canto, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer esse braço um pouco para a região aqui do ombro, né? Seria colocar o braço aqui em cima, né? Porque a Clarice não tem essa mobilidade toda. Então ela vai ficar com o braço parado aqui. Mas seria fazer esse, né? O braço que vai ficar embaixo fica reto e o braço que vai ficar por cima você apoia sobre o peito, assim. Perna que vai ficar por baixo desse esticada. A Clarice eu arranquei, tá? Não é que ela não tenha pernas, como esclarecendo para vocês aqui. Eu tirei o restante da perna dela, o joelho, aqui do joelho para baixo, porque a mesa é muito pequena onde ela tá aqui, tá? Num dia que der mais condições aqui no canal, eu consigo comprar uma cama, alguma coisa, aí ela vai ficar inteira, aí vai ter joelhos, articulações e tudo mais. Então, essa perna vai ficar esticada, essa outra perna, você vai flexionar o joelho. É bem a perna que ela tem probleminha aqui, tadinha. Ela veio travadinha, né, com os parafusamentos aqui. Então, flexionei o joelho dela tá aqui, certo? Para baixo. Vou fazer o quê? Viro o paciente de lado. Dessa forma. Para que a paciente fique nessa posição, eu preciso de um apoio aqui nas costas dela, né? Então, por isso, eu já vou deixar preparadinho aqui na minha frente ou um travesseiro, um coxim enrolado, o que você tiver à disposição, tá? Aqui no hospital, por exemplo, que eu trabalho, a gente pega um cobertor, enrola, faz um rolinho de cobertor, que aí pega a posição corporal inteira do paciente, a composição corporal inteira do paciente. Então, flexionei aqui o joelho, girei o paciente para lá. Pô, foi. Colega de lá vai me ajudar, vai estar segurando o paciente. Veja que como sozinho é mais complicado, tá? Tá a colega que está aí, segura a paciente enquanto eu pego aqui o meu coxim
e vou posicionar aqui nas costas da paciente. E a gente relaxa a paciente. Pronto. Tenho minha paciente no decúbito lateral direito. Mas, Fabio, ela tá meio estranha, a cabeça tá suspensa. Sim, aí é o momento que a gente arruma, tá? Então você posicionou a paciente aqui, vou pegar novamente o travesseiro dela, coloco sob cabeça e pescoço da minha paciente. Que região de joelhos, lembra? Né? Uma perna está esticada, a outra está por cima da outra. Osso batendo com osso, isso não tá legal aqui na região do joelho. Então eu vou pegar o quê? Mais um travesseiro ou coxim. Vou colocar aqui entre as pernas da minha paciente. E a mesma coisa aqui, um outro travesseiro para apoiar esse braço, que também está em contato aqui. Né? Então esse braço também vai ficar apoiado aqui sob um travesseiro. Então tenho proteção aqui sobre todas as protuberâncias ósseas dessa paciente, tá? Na hora que a colega está segurando, então, né, vou tirar aqui novamente só para a gente poder ver o momento certo. Então a colega está aqui, ó, pum, virou. Dependendo de para qual lado ela virar, a paciente estava em qual posição? Em decúbito dorsal, certo? Costas. Então nesse momento, na hora que eu estiver posicionando aqui o grande travesseiro, né, o coxinha aqui das costas, o que eu faço? Levanto rapidamente aqui a roupa e dou uma inspecionada na pele, certo? Importantíssimo. Inspeciono a pele dessa paciente e aí a gente posiciona, arruma ela com todos os coxins, travesseiros necessários. E aí, né, levanta a cabeceira da cama, não levanta tanto, senão vai ficar uma coisa incômoda, mas levanta novamente a cabeceira da cama, levanta as grades, né, reinicia a sondagem nasointeral, caso eu tenha que receber novamente, higienize as mãos, realize sua anotação de enfermagem logo na sequência e também checagem na prescrição de enfermagem. Algumas observações aqui importantes, né? A gente já falou, não faça esse procedimento sozinho se você tiver a possibilidade, principalmente pacientes ali obesos, né, ou com fragilidade corpórea, né, que são os mais difíceis de trabalhar, ou seja, dependência total. Né? Todos esses movimentos que eu fiz, utilizando a mão toda de uma forma firme, certo? Eu sei que dá uma falsa impressão quando a gente pensa em enfermagem, fala, caramba, firme no movimento e tudo mais, sim, mas isso traz mais segurança, certo? Se eu for com a mão meio mole, só pegar as coisas na ponta dos dedos, nojinho, né, como que diz assim, isso pode trazer riscos sérios ao paciente. A probabilidade de não aguentar esse procedimento vai ser muito alta. É um detalhe, né, claro, mas que faz muita diferença, ter as suas mãos secas e quentes. Tá? Então esquenta a sua mão ali antes de fazer o procedimento, antes de tocar no paciente, para deixar de uma forma um pouco mais agradável. Claro, quando você tem outro profissional aqui, estamos trabalhando em 2, em 3, fazer sempre os movimentos sincronizados. Né? Então, vamos levantar o paciente aqui novamente. Né? A paciente aqui baixou na cama, vou levantar ela, então peguei aqui, o colega pegou lá, 1, 2, 3, foi. Certo? Então sempre sincronizar nessas ações ali. E a posição mais ideal ou indicada que o paciente fique, por mais curioso que seja, mesmo em posição dorsal, não é totalmente reto na cama, tá? É mais ou menos a uns 30 graus assim na lateral, tá? Quase que no decúbito lateral. Essa é a posição mais indicada que o paciente fica ali. Então, posição lateral não significa que tu vai deixar o paciente em 45, 90 graus. Isso não existe, tá? Vai ser 30. 30 grauzinhos. Esse já é o mais indicado para você liberar aqui, né? Você não tem nenhuma protuberância óssea recebendo uma pressão muito forte. Claro, se o paciente puder te ajudar, se ele se movimenta, né? Você pede para ele, fala, pô, dona Clarice, agora ó, flexiona esse joelho aqui esquerdo. Isso, né? Tipo, agora no 3 a gente vira para o lado, né? Sincroniza junto com ela para ela te ajudar com aquela minimamente, né? Um paciente que tem um AVC, por exemplo, hemiparesia, então um lado do corpo não funciona, você pode, né, movimentos, né, no caso, você pode estar pedindo para que ele auxilie com um lado que ele consegue controlar, certo? Então isso funciona tudo muito bem, você sincroniza direto com o paciente. E se a paciente está em decúbito dorsal, né, claro, para voltar do decúbito lateral para o dorsal, acredito que seja intuitivo, né, você força um pouquinho mais para lá, tira os coxins e o paciente está novamente na posição dorsal.
Importante você sempre fazer o controle da região novamente. Então, o paciente estava nessa posição lateral aqui embaixo, né, e virou para a dorsal, eu vou inspecionar essa pele, né, ver se desse lado aqui não ficou vermelhidões, né, se não abriu até mesmo uma ferida nessa paciente, dependendo de quanto tempo ela ficou nessa posição. E na posição dorsal, né, o paciente recebe aqui, claro, o grande travesseiro, né, aqui na região da cabeça e pescoço dela. É indicado que você coloque aqui travesseiros, né, nas regiões aqui de antebraço, para deixá-los um pouco mais, né, caso a paciente, imagina que a Clarice está aqui na posição de Fowler, né, do elevado. Então, eu vou elevar também aqui um pouco os antebraços dela, né, de ambos os lados aqui. E algo bem interessante é aqui realmente na região plantar, que ela no caso não tem, né, novamente que eu tirei aqui a parte inferior da perna dela, mas você deixar os calcanhares, né? Pensa que esse daqui é o pé dela e aqui o tornozelo. Eu vou colocar um coxinha aqui nos tornozelos para deixar o calcanhar dela livre. E aqui no pé eu vou pôr algum apoio. Isso pode ser inclusive um travesseiro, e aí de uma forma um pouco mais resistente, que você põe aqui fazendo não tanta pressão, o pé para cima, mas que apoie esse pé, para não deixar o pé fazer esse movimento aqui na cama, né, que seria o nosso famoso aí pé equino, certo? Então, para evitar o pé equino, você deixa um apoio ali na região plantar dessa paciente. Bom, eu espero que tenha ajudado aí vocês a terem uma primeira impressão, principalmente se você está entrando agora na enfermagem, né, como que você realiza esse procedimento. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem dúvida, sei lá, Fábio, como que eu faço o posicionamento do paciente para a posição ventral? Escreve para nos comentários, eu respondo aí as suas perguntas, né, para a gente poder ir cada vez evoluindo mais, e eu posso trazer até outros vídeos, né, trazendo reposicionamento para a região ventral, para a região dorsal, né, e a gente vai mexendo aí no posicionamento, como que a gente realiza da melhor forma isso para o paciente. Mas os grandes princípios estão todos aqui nesse vídeo. Se você chegou até o final desse vídeo aqui, você vai receber um código que eu quero que você escreva nos comentários para eu saber quantas pessoas estão chegando até o final aqui desse vídeo e assistindo tudo. É só você escrever nos comentários para mim a palavra posicionamento. Escreve posicionamento para mim aqui nos comentários, que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo aqui. Eu vou deixar um like lá no seu comentário. Mas é isso, se não fez isso lá no início do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Se inscreve aqui para você ser membro do canal, que você vai ganhar benefícios exclusivos. Eu te vejo na nossa próxima aula do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.